Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, começando mais o vídeo. E no caso, nesse conteúdo aqui eu venho trazer uma dúvida, né? Uma dúvida que deixaram pra mim, eu resolvi trazer aqui pra vocês. Até então essa dúvida foi deixada lá no Insta do canal. Pra quem não conhece Tudo Sobre Umbanda Oficial, vai lá dar uma olhada. E vocês desculpem aí o semblante, pessoal, mas a gripe me pegou, né? Mudança de tempo, acontece isso. Mas enfim, a dúvida aqui é do USR, ele coloca: só se pode cultuar a egrégora de Beelzebub após alguma ritualística? Como você iniciou com tudo? Vamos lá. Primeiramente a gente tem que compreender qual é a cultura que a gente está entrando, né? E se tratando ali de algumas divindades, tá? Por que eu estou falando divindade? Beelzebub como divindade? Porque dentro de algumas culturas e tradições, ou seja, religiões, Beelzebub ele é cultuado como uma divindade. É isso mesmo, pessoal. Beelzebub, seu Lucifer, é cultuado como uma divindade, ou então apenas como uma energia. Vamos tentar explicar aqui da melhor forma para vocês compreenderem. Dentro da Umbanda, não trabalhamos com esses tipos de divindades, ou seja, não cultuamos. Porém, dentro da Umbanda, trabalhamos com as famosas e conhecidas falanges de Exu. E todo mundo sabe que falanges de Exu são as mais diversas possíveis, ou seja, tem muita falange de Exu. E dentro da Umbanda, sim, existe o famoso e conhecido Exu Beelzebub, ou seja, um espírito que desencarnou e hoje em dia se apresenta, né, com este nome, com esta falange. Olha, eu sou o Exu Beelzebub. Então aí, quando acontece isso, não estamos falando necessariamente, né, daquele Beelzebub que é cultuado dentro da Quimbanda. Então a gente não está falando daquele Beelzebub energia, não estamos falando daquele Beelzebub divindade, apenas de uma entidade, tá ok? Então quando isso ocorre, é claro, quando isso acontece, vai depender de cada médium. Então não tem uma... Ah, mas como cultuar? No caso seria como um Exu, como qualquer outro Exu, tá? Mas, como que eu vou trabalhar com esse Exu? Eu sou de Umbanda. No caso, isso se refere, como eu disse, a cada médium, no particular de cada médium. Então, eu quero trabalhar, não é bem assim. Já existe a sua coroa formada, ou seja, você já tem as suas entidades de trabalho, mesmo que por enquanto ainda você não incorpore, as suas entidades já te acompanham, tá bom? Então, a questão de Umbanda funciona mais ou menos nesse sentido. Porém, agora vamos falar sobre a Quimbanda. Na Quimbanda se cultua forças, tá? Forças, energias e também algumas divindades, ou seja, energias que são consideradas divindades para alguns quimbandeiros. Entre essas forças que são consideradas divindades, temos aí nosso saudoso e querido Beelzebub, que no caso não é um Exu que vai se manifestar, ou seja, ele não estará se manifestando dentro da Quimbanda. Por quê? Porque se trata apenas de uma energia, apenas de uma força, a força de Beelzebub. Então, ele tem aquele propósito de firmar, onde é feito oferendas, ritualísticas, enfim, isso vai depender muito de qual Quimbanda estamos falando aqui. Normalmente, Beelzebub, Lucifer, Astarote, é cultuado dentro da Quimbanda luciferiana, tá? Mas isso também vai variar conforme qual Quimbanda, né? Mas enfim, normalmente. E então essa entidade, ou seja, essa força dentro dessa Quimbanda, ela não irá se manifestar como um Exu. O que vamos ter é Exu Sete Cruzilhadas, Tranca-Ruas, Marabô, e Beelzebub, no caso, seria cultuado apenas como uma divindade, como uma força, uma energia. Então, normalmente, a gente vai num terreiro de Quimbanda, a gente vai ver, sim, firmezas a Beelzebub ou a Lucifer, assentamentos a essas forças, pois são considerados apenas forças. Aí a gente tem aquela questão. Dentro da Quimbanda, essas energias são consideradas divindades. Então, a gente precisa, sim, passar por uma ritualística. Por quê? Porque ela não carrega a mesma energia de uma entidade. Ou seja, ela não está, pelo menos pelos praticantes, ela não é considerada, né, com o mesmo grau de evolução que uma entidade, ou seja, que um Exu comum, como o seu Marabô Tranca-Ruas. Ou seja, ela está acima. Ela faz parte de uma triade, ou seja, ela está
numa egrégora mais elevada do que as entidades comuns como nós vemos hoje em dia. Então, para que a gente possa cultuar essa entidade, a gente passa por determinadas ritualísticas, tá certo? Onde a gente vai fazer o firmamento para seu Lucifer, o firmamento para seu Beelzebub, e ali a gente vai passar a cultuar aquela força, aquela energia, e não necessariamente o Exu em si, apenas energia e força. Deu para vocês compreenderem mais ou menos, pessoal? Agora é claro, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E a outra questão é como que eu iniciei com tudo. Realmente, pessoal, eu fui para Quimbanda, tá? E hoje sim eu cultuo o seu Beelzebub. Não cultuo o seu Lucifer, não, mas cultuo o seu Beelzebub. E ele tem um espacinho reservado aonde é cultuado. E vamos até para aquela questão, eu posso cultuar esse Beelzebub dentro de casa? Então, quando a gente está falando de uma energia, de uma força, deixando bem claro que estamos falando de uma cultura também. Cultura ou doutrina que tem uma devoção a essa força, a essa energia, ou essa divindade como muitos consideram. Então, o que acontece? Dentro dessa cultura, é uma energia que está sempre recebendo algumas oferendas. E essas oferendas normalmente são compostas do famoso egé, que no caso é o sacrifício, o sangue. Então não é aconselhável ter um assentamento de seu Beelzebub ou cultuar o seu Beelzebub dentro de casa. Ah, mas é porque vai trazer negatividade? Não, não é por isso. Por quê? Porque pelo simples fato que quando cultuamos essa energia, tá? Normalmente a gente faz o sacrifício. E para que podemos fazer esse sacrifício, nós precisamos de um ambiente preparado. Porque o sacrifício não deixa de ser uma morte, né? Não deixa de ser um desencarne de um animal. Então não é aconselhável fazer isso dentro de casa, tá ok? Mas como eu falei, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários. E é claro, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo. Opa, e axé a todos.